Dependência emocional. Você já ouviu falar nesse termo? Você já ouviu falar sobre esse assunto? Se você nunca ouviu, fica nesse vídeo, porque nós vamos falar o que é dependência emocional, quando a dependência emocional nasce e como você pode se livrar da dependência emocional. Então, o primeiro passo para você entender o que é a dependência emocional, como o nome já diz, é você depender emocionalmente de outra pessoa. É quando você coloca a sua alegria, os seus sonhos, a sua esperança no outro. E isso não é saudável, porque as pessoas falham. Eu falho, você falha, nós falhamos. Por isso que nós não podemos colocar o controle da nossa vida nas mãos de ninguém. Não podemos colocar a nossa satisfação, tudo, nas mãos de outra pessoa. Porque essa pessoa nunca vai ser capaz de suprir. O único que é capaz de suprir todas as nossas necessidades é o Senhor. Ele é o único, ninguém mais. Então, quando você coloca toda a sua dependência, toda a sua existência na mão de outro, isso se caracteriza como dependência emocional. Outra coisa, quando você precisa constantemente da validação de alguém, você precisa sempre que a pessoa esteja te validando, falando isso, certo, faz ou não faz, o que você acha, sempre você precisa da opinião de outra pessoa. Nunca a sua é suficiente. Isso também se caracteriza como dependência emocional. Outra coisa, quando você não consegue falar não. Quando você tem tanto medo de perder aquela pessoa, você tem tanto medo de perder o relacionamento com aquela pessoa que você não consegue falar não. A sua resposta dentro de você é assim, eu queria falar não, mas e se eu falar não, essa pessoa se afastar? E se eu falar não, essa pessoa não gostar mais de mim? E se eu falar não? Isso também é um grande sinal que você pode estar vivendo um relacionamento de dependência emocional. E quando a dependência emocional nasce? Como a maioria dos transtornos, como a maioria dos problemas, traumas, ele nasce na infância. A infância é o chão que nós vamos pisar o resto da nossa vida. E quando que nasce a dependência emocional? Se você viveu na sua infância rejeição, abandono, provavelmente você vai ter relacionamentos na sua fase adulta de dependência emocional. Porque, de novo, você está sempre em constante medo da rejeição. É como se constantemente você estivesse lutando para não ser rejeitado novamente. Então você procura essa validação, procura sempre que as pessoas estejam te aprovando, sempre que elas estejam felizes com você, sempre você está procurando a sua alegria e a sua satisfação no outro. Porque na sua infância você viveu quadros grandes de rejeição ou abandono. E como você se livra disso, né? O mais importante, como é que você sai de um quadro de dependência emocional? Primeiramente, você precisa identificar quando você percebe que você é dependente emocional de alguém. A primeira coisa é identificar que você é dependente. Identificar, poxa, eu não consigo dizer não para essa pessoa. Eu fico com medo de falar que eu não posso fazer algo, que não dá e essa pessoa me rejeitar, essa pessoa não me amar mais. Ou como se a sua vida dependesse constantemente da aprovação daquela pessoa, como se você não visse a sua vida sem aquela pessoa. Provavelmente isso é um quadro de dependência emocional. Então, primeiramente, você precisa identificar o quadro de dependência emocional que você está vivendo. E eu sei que quando você chega nesse ponto, pode ser uma parte meio difícil, até um pouco dolorida, porque você olhar e falar, poxa, esse relacionamento não tá saudável, esse relacionamento não tá sendo certo. E você vê que você precisa colocar alguns limites, quando chega nessa parte pode ser um pouco desconfortável. Mas eu garanto para você que vai ser libertador. Se você resistir ao processo, se você sustentar a sua posição, você vai viver coisas muito boas, vai ser uma pessoa livre. Mas o começo vai ser estranho, porque você vai estar rompendo padrões. E toda vez que nós rompemos padrões, que nós queremos mudar a nossa realidade de vida, a gente vai viver um desconforto, a gente vai viver uma situação esquisita, porque a gente não está acostumado com isso. Segundo, você vai precisar trabalhar na sua autoestima. Você vai precisar trabalhar no seu amor próprio.
Você vai precisar trabalhar na sua identidade. E para isso você vai precisar mergulhar fundo em Deus. Porque somente nele você vai conseguir ter a sua real e verdadeira identidade. Que você é filho e filha amada pelo Senhor. Você precisa da aprovação do céu. Você precisa da validação do céu. O Senhor te ama exatamente do jeito que você é. Pelo Senhor você não é rejeitado, você não é rejeitado, você não é abandonado. O Senhor te amou, o Senhor te planejou desde o início, desde o princípio. Você não é um erro. Você faz parte dos planos do Senhor. Então, trabalhar sua autoestima, trabalhar sua identidade para você conseguir ser livre da dependência emocional. Outra coisa, você precisa trabalhar o não, que é o ponto mais complicado. E quando você coloca o não, você consegue identificar quem te ama de verdade ou quem só está com você por conveniência, por quem só está com você por conta de favores. Quando você fala não, você consegue identificar as pessoas que estão à sua volta. Por mais que vai gerar uma mudança ali, porque você não estava falando não e agora você começa a falar não, isso vai gerar um estranhamento. Mas quem ama de verdade vai permanecer e as coisas vão se alinhar. Agora aquela pessoa que só queria você por conta dos favores, por conta daquilo que você fazia por ela, essas pessoas vão se afastar. Isso não é ruim. Outra coisa, você precisa trabalhar a solitude. Porque as pessoas que são dependentes emocionais, elas não gostam de estar sozinhas, então sempre estão em relacionamento tóxico, sempre estão procurando pessoas para preencher o vazio, porque não gosta de estar sozinho, não gosta de viver solitário. Você precisa amar a sua presença, sair para tomar um café sozinho e achar isso gostoso, assistir um filme, fazer uma comida que você gosta. Você precisa entender, a nossa vida não pode estar firmada no outro. Por exemplo, se você colocar toda a sua dependência no teu esposo, você pode se frustrar. Se você colocar toda a sua vida nos teus filhos, eles vão crescer, eles vão casar, eles vão ter a vida deles. E o que você vai fazer quando eles crescerem? A sua dependência precisa estar no Senhor. Você deve amar aos outros, você deve ser solidário, né? Amar o seu esposo, todo o seu coração, amar os teus filhos, mas não coloque a sua vida, a tua alegria, a tua esperança, tudo no outro. Porque você pode se frustrar e pode gerar um relacionamento doentio. A sua vida precisa estar baseada no Senhor, para que você tenha relacionamentos saudáveis, entendendo que seus filhos vão crescer, vão construir a história deles, né? Os seus amigos pode ser que vão para outros lugares, né? As pessoas podem te frustrar, mas a tua esperança precisa estar colocada no Senhor, porque Ele é o único que não vai te decepcionar. Então eu espero que esse vídeo tenha trazido clareza, feito você entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Espero que esse vídeo tenha acendido uma luzinha aqui na sua mente, te ajudado. Se esse vídeo foi bom para você, curta, comente e se inscreva nesse canal, porque assim você me ajuda a crescer e a alcançar cada vez mais pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!